Olá, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, todos os seus caminhos. Nós estamos iniciando hoje a série Superação. Nesse primeiro vídeo nós vamos tratar sobre a culpa. Quero falar com você sobre o que é a culpa, o que ela faz na vida, no coração de alguém que a carrega. Também quero trazer para você como superar a culpa. Esse é o objetivo principal dessa série, como superar essas coisas que vamos trazer aqui. E no final, uma oração para que você seja tocado, abençoado, uma oração em seu favor. Que venha a ser a culpa, este sentimento devastador, este sentimento pesado no sentido espiritual, emocional, principalmente espiritual, é uma carga muito grande no âmbito espiritual, mas emocional também, psicológico também, e vai refletir em outras áreas até mesmo externas da nossa vida. É um peso insuportável, difícil, muito difícil de se carregar. Eu costumo dizer que a culpa é um carrasco silencioso, porém muito destrutivo, causa muitos danos à pessoa, limita a pessoa. E a culpa nada mais é do que a falta de perdão próprio. Ou seja, a pessoa não é capaz de se perdoar por algo que ela fez, que ela cometeu, por algo que ficou registrado na sua história, no seu passado, também na sua mente, na sua consciência. E aquilo está impresso, impregnado na vida dela, ao ponto dela repousar com aquilo e levantar-se com aquilo. É algo que não lhe deixa, é como um carrasco, é como uma prisão, um cárcere da alma da pessoa. Isso é a culpa. Então, quando a pessoa não se perdoa, ela não é capaz de absolver-se a si mesma daquilo que ela fez, ela não consegue deixar aquilo. Por algumas razões. Uma razão, por exemplo, é porque a pessoa acredita que aquilo que ela fez não tem mesmo perdão. Nenhum tribunal, nenhum juiz, nenhum júri na face da terra, se aquilo fosse levado a julgamento, a absolveria. Então ela sente que não há perdão para ela, ninguém seria capaz de perdoar. Uma outra forma da pessoa carregar a culpa também é quando ela, embora acredite que as pessoas a perdoem, talvez a pessoa ofendida já lhe perdoou. A pessoa que foi vítima do seu ato, do seu erro, já lhe perdoou. O tribunal humano já te absolveu. Mas ainda assim, a pessoa ela é incapaz de se perdoar. Ela é incapaz de dizer, eu mereço, eu sou digna, eu posso conviver sem isso. E há também as pessoas que acreditam que Deus sente repulsa por ela. Acreditam que Deus não a perdoaria jamais. Acreditam que Deus de modo algum a receberia, a aceitaria, a ouviria, atenderia o seu pedido de perdão, a sua súplica. Então ela acredita que Deus não é capaz de perdoá-la. Resumindo, ou ela acredita que não seria perdoada por ninguém, ou ela acredita que não seria perdoada por Deus, ou ela não é capaz de perdoar a si mesma, mesmo que Deus e as pessoas a perdoem. Mas isso é um grande erro. É um erro porque eu não me posso fazer maior do que Deus. Você não é maior do que Deus. Eu não sou maior do que Deus para não me perdoar. Porque Deus me perdoa. Cristo já me perdoou quando ele foi entregue naquela cruz. Então Deus ele perdoa os meus erros, Deus ele perdoa as minhas falhas, Deus ele me absolve das minhas culpas. Eu preciso aceitar, eu preciso crer, eu preciso entender isso. Eu preciso crer no perdão de Deus.
E quando eu tenho esse entendimento que Deus, que é maior do que o juiz, Deus que é maior do que a minha consciência, que o meu coração, Deus que é maior do que tudo, me perdoa, me absolve, me estende a mão, me levanta para que eu possa continuar a minha vida, tocar a minha vida, mesmo a partir desse erro que eu cometi. Como eu vou anular, como eu vou invalidar o perdão de Deus, dizendo não, ainda que Deus me perdoe, eu não me perdoo. Então eu preciso entender isso e aceitar isso, é a demonstração do amor de Deus. E o perdão de Deus é isso, é perdoar o imperdoável. Porque talvez é isso que está na mente. O que eu pratiquei é imperdoável, mas o perdão de Deus é justamente isso. O que ele fez naquela cruz, o seu sacrifício no Calvário, é justamente aquele sangue é para remover toda mancha, aquele sangue é para tirar toda mácula, aquele sangue é para remover tudo aquilo que estava incrustado na nossa alma e que era contra nós, que talvez ainda seja para você que está me assistindo. Aquele sangue lava, aquele sangue remove, aquele sangue retira toda mancha, toda mácula, tudo aquilo que por mais incrustado que estiver, ele é capaz de remover. Então eu preciso despertar para isso. Eu não sou maior do que Deus. Se Deus me perdoou, como eu não vou me perdoar? Você imagina um perdão como um presente. E quando eu me alimento da culpa e não consigo receber o perdão, é como eu rejeitasse esse presente. Imagine que aqui está Deus me trazendo, isso aqui é uma folha em branco. Imagine que seja um presente embrulhado, um pacote lindo, preparado para mim. E alguém me dá esse presente. E eu olho para ele e digo, não posso receber. Não. Dê a outro, mas a mim não, eu não posso receber esse presente. Então, leva ele daqui. Tire ele daqui. Eu não posso recebê-lo. É a mesma coisa. Quando eu alimento a culpa, eu fico nutrindo a minha culpa, eu fico alimentando a minha culpa, eu estou rejeitando o presente de Deus para a minha vida, o seu perdão. Perdão de Deus é esse presente, eu não posso rejeitá-lo. Você não pode rejeitar esse presente. Mas eu não sou digno, e quem é? Eu não sou merecedor, e quem é? É isso que faz o presente ter um valor ainda maior, porque ele nos dá esse presente mesmo não merecendo, mesmo não sendo digno de recebê-lo, por pessoas indignas como eu, como qualquer ser humano. Jesus se entregou na cruz. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, o perfeito pelos falhos e imperfeitos. Por isso que a cruz é loucura para muita gente, o evangelho é loucura para muita gente. Então eu não posso rejeitar esse perdão, eu preciso entender isso. Poxa vida, há perdão para mim. Como é que eu vou substituir esse perdão, negar esse perdão e abraçar a culpa? Se esse presente que é o perdão vem justamente para tirar de mim essa culpa, afastar de mim esse carrasco que me oprime, que me castiga, que judia da minha alma, eu tenho a carta de alforria, eu posso ser livre através desse perdão. Por que é que eu vou abraçá-lo e carregá-lo comigo? Carregar essa culpa. Então eu vou aceitar esse perdão. E aqui entra a segunda parte. Como superar a culpa? Como alcançar esse perdão? Esse perdão que está em Cristo, esse perdão que está em Jesus. Como acessá-lo? Como fazer com que ele salte para dentro de mim e a culpa salte para fora de mim? Vamos à palavra, a resposta está aqui. Salmo 32, versículo 3, a respeito de Davi, palavras dele. Ele está dizendo assim: enquanto calei os meus pecados,
envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Olha como Davi define o pecado guardado, a culpa guardada. Enquanto eu me calei, a opressão foi tamanha, a opressão foi tanta, o fardo foi tão pesado que eu sentia os meus ossos envelhecer. Essa é a sensação. E não somente é uma sensação, mas na realidade, na prática é assim. Tem pessoas que adoecem por causa da culpa, aquilo guardado. São as chamadas doenças psicossomáticas, num termo psicológico falando, né? Mas espiritualmente é uma opressão da alma. Uma opressão da alma que resulta até em enfermidades. Enfermidades emocionais, enfermidades até físicas. Por isso ele diz, enquanto eu calei dentro de mim os meus erros, enquanto eu sufoquei dentro de mim a minha culpa, os meus ossos se envelheceram e eu gemia todo o dia. E a pessoa suspirar, e a pessoa não vê saída, e a pessoa não vê como se livrar daquilo, e só resta o suspiro, o gemido de aflição. Mas olha o que Davi faz no versículo 5. Ele diz assim: confessei-te o meu pecado, falando acerca de Deus. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. O que quer dizer isso? Eu me voltei para Deus, aquele que pode me perdoar, e falei tudo aquilo que estava dentro de mim, que eu estava remoendo, que eu estava regurgitando dentro de mim. Eu pus tudo isso para fora. Foi como quem tem um espinho cravado, inflamado, infeccionado, cheio de pus. Eu fui lá e arranquei aquele espinho, eu exprimi aquela ferida. Dói, não dói? Dói. Às vezes libertar-se é um custo muito grande, a gente ter essa humildade de chegar e dizer: eu errei, eu pequei, mas eu estou aqui aos pés do Senhor. Isso às vezes custa muito para muita gente. É o custo de tirar o espinho e espremer a ferida. Mas Davi está dizendo: eu confessei o meu pecado. Eu parei de esconder dentro de mim e carregar dentro de mim aquilo que eu não posso carregar. Insistia em carregar, mas é sabido que não é possível. Então confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, ou seja, eu pensei comigo mesmo: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, os meus atos falhos, os meus erros, por mais imorais, por mais perversos que possam ser. Confessei-te as minhas transgressões. E como resultado, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ou seja, eu confessei e Deus me perdoou. Se Deus me perdoou, eu sou maior do que Deus. Como eu não vou me perdoar? Como eu não vou levantar a cabeça, respirar fundo e tocar minha vida em frente, se aquele que é maior do que tudo, mais perfeito do que tudo, mais santo do que tudo, mais justo do que tudo me perdoa? Então este é o passo para superar a culpa, ou os passos, digamos assim. O primeiro é a confissão. É você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu fiz. Não sinta vergonha, acanhamento em dizer, até porque quando você fez, Ele viu, Ele sabe. Então não há nada para esconder de Deus. Então seja sincero e honesto com Deus e consigo mesmo. Eu fiz, eu fui lá, eu me lambuzei, eu me atirei na lama, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Eu errei, eu sou culpado. Mas eu venho a Ti pedir o Teu perdão. Eu confesso os meus erros e suplico o perdão do Senhor, a absolvição do Senhor. Este é o primeiro passo. O segundo passo é você crer no perdão de Deus. Você precisa crer. Isso aqui tem que acontecer, o crer. E o crer não é acreditar com a mente. O crer é você ser tomado de uma certeza, de uma convicção.
É você se inflar, se encher dessa certeza de que sim, Cristo Jesus me absolveu naquela cruz. O fardo foi levado. Se você ler Isaías 53, você vai entender o que aconteceu aqui. Eu não vou entrar para não alongar o vídeo, mas ele carregou, ele levou a minha iniquidade, o meu pecado, a minha culpa, e até as minhas doenças, e até as minhas enfermidades. Tudo ele carregou. Tudo foi tirado do ser humano e jogado nas costas de um só homem. Tudo foi tirado da nossa conta, tudo de ruim, e creditado na conta de um só homem. A ira de Deus, que era para vir sobre todo ser humano, recaiu. Essa ira recaiu sobre um só ser, o Senhor Jesus, homem. Então você precisa acreditar nisso, acreditar, mas no sentido de ter a plena certeza de que sim, Jesus levou o seu pecado, ele carregou as suas culpas. Então, quando você se encher disso, a tua alma sentirá paz, sentirá alívio, porque você creu. Então, o primeiro passo é confessar. É preciso um momento, um dia, um horário que você esteja disposto, que seja o mais breve possível, ir para o teu quarto, ir para um lugar de solitude, um lugar onde você não vai ter o barulho, a distração, a preocupação, e ali você vai desabafar com Deus, contar tudo que você fez, colocar tudo para fora, tirar aquela ferpa, aquele espinho, espremer a ferida e deixar sair tudo. Segundo passo, crer, acreditar. O meu Senhor me perdoou. Eu sou livre em Cristo Jesus. Pode ser sim que em algum tribunal humano haja condenação pelo crime cometido, pela falha, pelo erro, pelo prejuízo causado a outrem. Pode haver sim condenação num tribunal terreno. Mas a tua alma estará livre. Livre, livre, isso não tem preço. A pior condenação não é o encarceramento do povo. A pior condenação não é uma multa, não é o trabalho social que eu tenho que prestar para a comunidade. A pior condenação não é a do corpo físico. O pior cárcere é o cárcere da alma. E se você confessar e crer no perdão de Deus, você será livre dessa culpa. Ela não fará mais parte da sua vida, você será absolvido. O pior castigo, a pior condenação, dela você se livrou. E eu digo algo para você por experiência própria na minha vida pastoral, atendendo pessoas. Deus é tão bom, tão misericordioso. Não quer dizer que isso vai acontecer em 100% dos casos, não estou fazendo essa afirmação. Mas eu já vi pessoas que, pela lei, pela lógica, receberiam uma condenação altíssima, altíssima. Mas pelas misericórdias de Deus, ela tanto foi liberta na sua alma da culpa, quanto a misericórdia de Deus também agiu no julgamento, no tribunal humano. E pessoas tiveram sentenças reduzidas, muito reduzidas. Outras não tiveram nenhuma sentença pela misericórdia de Deus. Mas isso não é algo padronizado, isso não é algo que se pode aplicar a todas as pessoas, não é algo que possa ser determinado pelo pastor, pelo pregador, por mim, por ninguém. Isso é Deus quem faz do jeito que quer, como Ele quer e quando Ele quer. Mas o principal que você precisa saber é que a culpa pode sim ser superada, confessando e crendo no perdão de Deus. A minha oração é que você seja visitado pelo Espírito Santo. Você seja quebrantado ao ponto de não adiar mais esta sua visita, digamos assim, ao tribunal de Deus em oração. Que você seja tocado e convencido por Ele a depressa fazer esta oração e crer na absolvição, no perdão pelo sangue de Jesus Cristo. Que você o mais rápido possível faça isso e seja livre, você supere toda a culpa
da sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo da série Superação.